Meus queridos irmãos, na noite de hoje, então, falaremos sobre o meio ambiente e a lei do progresso. Iniciaremos fazendo uma prece para buscar a paz. Eu vou ler um trecho do livro Fonte Nova e depois estaremos discorrendo sobre este assunto. Então eu convido a todos os irmãos para que, através desta ferramenta digital, possamos nos conectar fraternamente, rogando ao nosso amado Mestre Jesus que nos traga, que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender as mensagens que estaremos discutindo na noite de hoje, com o propósito máximo de sairmos daqui com um compromisso reformado com relação ao nosso compromisso com o meio ambiente e com o nosso compromisso com a lei do progresso. Eu vou ler para vocês então do livro Fonte Vida, da coleção Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu já havia escolhido aleatoriamente uma passagem para compartilhar com vocês, e o texto que eu vou ler aqui é intitulado Servir e Marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, na carta aos Hebreus. Se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião da futilidade da vida inferior. É a invasão de vermes simbolizados os aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançamos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, de belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir, marchar incessantemente. Então, meus queridos irmãos, para abordarmos o tema meio ambiente e lei do progresso, nós iremos falar dos seguintes aspectos. No primeiro momento, nós separaremos os conceitos de meio ambiente e lei do progresso, e tentaremos também trazer esses dois temas sobre a ótica do viés espírita. Um dos grandes desafios que nós temos enquanto humanidade para nós seguirmos a nossa marcha de progresso nos dias de hoje há muito tempo nós viemos lutando com todos os nossos recursos para compreendermos os ensinamentos que nós temos dentro de cada um dos tópicos. Como, por exemplo, se hoje nós fôssemos estudar isoladamente os aspectos relacionados ao meio ambiente, os aspectos relacionados à lei do progresso,
que por si só ela já a lei do progresso, ela diz respeito ao progresso intelectual e ao progresso moral dos seres humanos. Nós temos um grande desafio quando nós estudamos dessa forma isolada. Imagine quando nós tentamos integrar todos esses conceitos. É uma tarefa muito difícil para a humanidade, para nós enquanto indivíduos e para nós enquanto sociedade, fazermos a integração desses conceitos como um todo. A mesma dificuldade nós encontramos no nosso dia a dia enquanto vivemos como irmãos. Se nós temos dificuldades de compreender os nossos anseios, quem dera compreender os anseios dos nossos irmãos e compreender os anseios coletivos de uma sociedade. Porém, com uma grande dose de ousadia na noite de hoje, nós tentaremos fazer uma integração do que diz respeito à lei do meio ambiente e à lei do progresso. E para falar de meio ambiente, nós sempre vamos trazer o nosso compromisso enquanto seres humanos viventes aqui neste planeta de provas e expiações. Ao longo das nossas existências, e isso a nível de mundo, no mundo todo é assim, nos dias de hoje, seguirá sendo por algum tempo, e foi assim no passado. Nós sempre vimos, de modo geral, o meio ambiente como algo que está destacado da nossa existência, como se nós estivéssemos de um lado de uma cerca e o meio ambiente e as questões relacionadas ao meio ambiente estivessem separadas, destacadas de nós, que nós vivemos num mundo separado desses preceitos. Porém, e também nós temos, enquanto nós olhamos para o meio ambiente, nós temos uma visão de que nós somos usufrutuários do que o meio ambiente pode nos oferecer. No que diz respeito aos recursos naturais, fizemos dele propriedades, fizemos dele capital, fizemos dele uso indiscriminado. E assim a gente faz porque nós ainda não entendemos qual é a nossa verdadeira ligação com as coisas da natureza. Porque, como eu já havia falado, nós olhamos para o meio ambiente de uma forma, de um lugar que nos desconecta com ele. Na noite de hoje, nós vamos fazer um raciocínio, construir uma ideia aqui para entendermos o quão fortemente nós estamos ligados ao meio ambiente. E quanto importante é essa nossa ligação com o meio ambiente, com a matéria desse planeta, para que nós possamos dar sequência e continuidade à nossa marcha evolutiva e assim cumprirmos a nossa lei do progresso. Então, meus irmãos, como eu havia falado para vocês, nós vamos falar sobre a nossa conexão com o meio ambiente. E para isso nós vamos construir um raciocínio tentando entender o que nós temos de matéria e como a matéria tem nos ajudado a nos desenvolver. Então nós vamos começar. Vamos entender da seguinte forma: o nosso planeta é um órgão fechado dentro da sua atmosfera, toda a camada da atmosfera e da camada da crosta terrestre até o seu interior é um organismo fechado. Externo a isso, nós somente recebemos a energia proveniente do Sol, que é o nosso astro que catalisa todas as reações e que proporcionam a existência de vida aqui nesse planeta. O nosso organismo, o nosso corpo carnal, que nos está proporcionando nesse momento essa experiência viva aqui nesse mundo de provas e expiações, ele é composto de água, ele é composto de minerais, de carbono, e isso tudo animado pelo sopro da vida do nosso espírito.
E de onde vêm essas estruturas, esses componentes que formam o nosso organismo? Então, aqui no nosso planeta, os ciclos começam assim. Nós temos uma rocha-mãe, que ao se degradar, ela se transforma, dando para ele a estrutura que vai suportar as raízes, que vai acumular água, que ao se degradar ela vai doar para esse solo os nutrientes que nutrem as plantas. Então aí nós já temos uma base muito importante para a vida vegetal. No ar nós temos o gás carbônico e o oxigênio, que são importantes tanto para a vida vegetal quanto para a vida animal. Nós temos também a água, que ela cumpre um ciclo do solo para a atmosfera e que acaba saciando a nossa sede e fazendo parte do nosso corpo. Então, um vegetal, quando ele está hospedado no solo, ele busca os nutrientes lá do solo e traz da atmosfera o gás carbônico, ligado com a água, através da energia do sol, ele transforma tudo isso, algo mineral, em algo orgânico, sejam açúcares, aminoácidos que vão constituir depois proteínas, que vão constituir as vitaminas, os elementos essenciais, seja para nutrir a vida humana, fornecer a energia à vida animal, quanto para fornecer a estrutura para esse corpo aqui que é animado, que anima a nossa existência. No nosso dia a dia, ao nos alimentarmos, o alimento nos proporciona a energia para que nós possamos viver. Nós pegamos da atmosfera o oxigênio e com os alimentos que nós ingerimos, nós fizemos uma troca de oxigênio por gás carbônico. Então esse gás carbônico vai para a atmosfera e ele é reabsorvido pelas plantas e assim acaba fechando este ciclo. Então a mensagem que eu quis deixar para vocês através desse raciocínio é que hoje o nosso organismo, composto por minerais, por carbono e por água, um dia esse carbono ele foi rocha, um dia ele foi um vegetal, um dia ele esteve no solo, um dia ele esteve no ar, um dia ele esteve nos oceanos, um dia ele esteve nos rios. O oxigênio que nós respiramos, um dia ele esteve constituindo água. E ele acaba animando a nossa vida. Então é impossível nós, nos dias de hoje, nos olharmos da mesma forma como nós olhávamos no passado para o meio ambiente, de forma que nós víamos a natureza como algo que nós tínhamos pleno direito e uso irrestrito para explorarmos, como se que aquilo nada fosse influenciar na nossa vida. Então, nós já sabemos que, seja o nosso organismo também é constituído dessas coisas do meio ambiente, então, intimamente nós estamos ligados com a natureza e seus órgãos. E o que acaba acontecendo e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje, nós estamos observando um processo acelerado de fenômenos ambientais que são, muitas vezes, que eles são provocados pela interferência do homem. Então, toda vez que o homem, a existência do homem no planeta Terra, ela por si só, ela acaba modificando a forma como se desenvolvem ou como acontecem os fenômenos aqui neste planeta. Porém, o nosso uso exacerbado, seja porque a nossa população tem crescido e, sobretudo, porque hoje, através daquilo que nós conseguimos com o nosso desenvolvimento intelectual, nós conseguimos explorar de forma mais intensa e mais acelerada os recursos naturais desse nosso planeta. Então nós estamos causando uma série de desequilíbrios neste planeta que
certamente terão consequências. Nós iremos falar na sequência sobre o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso que nós estamos fazendo, sobre a forma como nós estamos utilizando os recursos naturais deste planeta. Então, quais são as chagas, digamos assim, que nós estamos infligindo neste nosso planeta? As chagas são esses desequilíbrios que nós acabamos gerando. Nós temos que ter bem claro e podermos ter a razão para podermos separar que o nosso planeta passou por uma série de processos transformativos que, aos bilhões de anos da sua existência, proporcionaram que, através de sucessivas transformações, chegássemos nos dias de hoje tendo a possibilidade de estarmos nós, da forma como está desenhado o nosso organismo, podermos desempenhar vivermos aqui nesse planeta. Esta certamente é a melhor versão que esse planeta tem para hospedar a nossa existência. Então, transformações naturais elas acabam acontecendo. Porém, transformações que são antrópicas, que são provocadas pelo homem, quando elas são feitas de forma exagerada, elas acabam gerando uma série de consequências a esse planeta que a nossa ciência nos dias de hoje ela ainda tem muita dúvida e ela ainda muitas incertezas, ela não sabe ainda explicar quais serão as consequências, seja para a nossa existência, para o restante da nossa existência, ou seja para as existências futuras. Então, quais são as 4 principais chagas que nós estamos infligindo no nosso planeta? O lixo. A produção de lixo é talvez a maior das chagas que nós estamos produzindo. Porque o que acontece com o lixo? O lixo é algo que nós estamos explorando, seja um alimento que ele está sendo produzido em algum determinado lugar do mundo, ele acaba sendo consumido em outra parte e o ciclo, seja do alimento, seja da embalagem dele, ele acaba não sendo fechado. Então nós estamos criando um sistema linear, em que eu estou extraindo algo de um lugar e eu estou acumulando um rejeito, um desprezo no outro lugar. Então eu estou criando uma falta num lugar e eu estou criando um problema por excesso de acúmulo de um rejeito no outro lugar. Então esse processo linear ele acaba não fechando um ciclo de renovação e acaba gerando um grande problema para seja a poluição do solo, poluição do ar, poluição das águas. Também é um grande problema, porque acaba gerando todo um desequilíbrio. A vida que estava ali sendo proposta para existir, ela acaba sendo prejudicada. Nós sabemos que inúmeras doenças que afligem a humanidade, sejam doenças respiratórias, sejam doenças alimentares, elas são decorrentes dos processos antrópicos de poluição. A degradação do solo, a degradação dos rios, tudo isso acaba prejudicando a vida vegetal e, consequentemente, a nossa vida. E o uso de recursos naturais não renováveis. O uso exacerbado, por exemplo, de petróleo, carvão natural, tem modificado todo o ecossistema em que o ser humano acaba existindo aqui nesse planeta. Então, nós não sabemos ainda, nós temos vários estudos com muita consistência já indicam o que isso pode levar a acontecer para a nossa existência, mas sempre é algo que acaba sendo imprevisível de certo modo. Então, por que nós, e aí cabe a nós tentar entender o porquê que nós estamos, por que a humanidade ainda faz esse tipo de ação com a natureza. Primeiramente é porque a gente não compreende, como eu já havia falado anteriormente, não compreende qual é o nosso papel, qual é o nosso elo com a natureza.
mas é tudo, sobretudo, isso é arraigado na raiz, no grande mal da humanidade, que é o egoísmo, e que do egoísmo tem seus filhos, como por exemplo o materialismo, que fazem com que nós acabamos tirando da natureza além do que nós precisamos. Então, quando nós observamos que alguns de nossos irmãos em determinados locais desse planeta, ou até mesmo muito próximos de nós, próximos de nossas casas, eles estão vivendo com déficit de condições mínimas para existir em um planeta que tem abundância de recursos para tal, é porque certamente alguém está abusando, usando em excesso e acaba degradando e desperdiçando esses pontos aí. Então, o egoísmo e o materialismo são as raízes do problema ambiental. E na sequência, quando nós iremos falar da lei do progresso, nós iremos entender que a lei moral ela é imprescindível para o progresso da humanidade, porque nós temos observado e nós vivemos até mesmo através desse momento em que nós estamos observando, nós estamos compartilhando agora, em que através da tecnologia criada pelo homem nós estamos podendo estar juntos e aprendendo em coletivo. Se muito nós temos evoluído intelectualmente, ainda nos falta muito evoluir nos aspectos morais. Então, à medida que, enquanto nós não conseguirmos evoluir nos aspectos morais, nós iremos continuar ocasionando estes problemas para com a natureza. E o que a natureza tem para nos ensinar? Certamente a natureza, quando nós olhamos para ela, nós encontramos sempre a sabedoria divina. No meu trabalho, no meu dia a dia, na agronomia, nós estudamos uma série de fenômenos e tentamos implementar algumas ações, e elas são realizadas sobretudo porque nós desejamos, em alguns aspectos, resolver algumas anomalias que nós mesmos, homens, infligimos no meio ambiente, ou porque nós queremos mudar de alguma forma, acelerar alguns processos ou selecionar alguns processos que decorrem de forma natural na natureza. Nós também precisamos compreender que nós estamos num planeta de provas e expiações, porque nós ainda precisamos aprender muito e porque nós precisamos experimentar. Esse planeta, esse corpo carnal, esse planeta em que nós vivemos, eles nos infligem uma série de limitações para a nossa existência, e isso é proposital. E quando nós olhamos para a natureza, a gente sabe, a gente observa que ela também apresenta uma capacidade enorme de se regenerar. Então, esse planeta ele é preparado para receber seres humanos em estágio, espíritos em estágio evolutivo, tal qual nós nos encontramos nos dias de hoje, porque era sabido, espera-se que é previsível que no estágio em que nós estamos hoje, através ainda fazendo uso vivendo de acordo com as leis materiais e ainda movidos pelo sentimento do egoísmo, nós ainda somos capazes de causar muito mal a este planeta que acaba nos hospedando. Então ele por si só ele ainda apresenta uma boa capacidade de compensação. Só que nós estamos chegando num ponto em que nós precisamos retomar esses nossos rumos. E esta pandemia tem nos mostrado que
o meio ambiente, ou esse planeta, ele foi desenvolvido para que nós tenhamos, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, uma vida de acordo com os desígnios divinos, uma vida que nos proporcione bem-estar. E nossas alterações em algum modo, têm prejudicado isso. Nós podemos observar que, por exemplo, na China, através muitos países asiáticos, mas sobretudo na China, o processo de reclusão ou a limitação do movimento humano tem diminuído os níveis de poluição, sobretudo a poluição do ar, e esta diminuição da poluição do ar tem melhorado a saúde respiratória da população e tem salvo mais vidas do que o próprio Covid tem ceifado nesses locais. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Itália, os canais de Veneza, como nunca antes, há muito tempo não se poderia ver, não se conseguia ver as belezas daquela água limpa e transparente. Nos dias de hoje, quando tiramos de circulação as ações antrópicas, hoje nós podemos explorar este algo de belo. Então, certamente, a humanidade, a partir destes ensinamentos que nós estamos tirando nos dias de hoje, nós podemos compreender que o meio ambiente ele não é uma mercadoria, ele não é um bem financeiro. Nós não devemos olhar para ele e entendermos que o desenvolvimento material ou o progresso material é antagônico com o meio ambiente. Porque em muitos casos, em muitas esferas da nossa sociedade, ainda nos dias de hoje, se há um entendimento de que o progresso material, o progresso intelectual, ele existe às custas de sacrifícios do meio ambiente. Então nós podemos compreender que nós podemos nos desenvolver tanto intelectualmente quanto nos aspectos morais, sobretudo nos aspectos morais, e tirarmos do meio ambiente somente aquilo que ele pode nos dar de bom, para que a gente possa seguir nessa marcha de desenvolvimento e de progresso moral e intelectual. E qual é a ligação, então, do Espiritismo para com todos esses aspectos? Bom, a primeira noção que nós temos, que o Espiritismo nos deixa com relação a esses temas que nós estamos abordando na noite de hoje, é que, através da certeza da existência de uma vida futura, nós precisamos nos desenvolvermos tanto no aspecto moral, quanto no aspecto intelectual, para que o passo que a gente vai dar, porque o passo que a gente dá hoje nesses dois aspectos é um passo que a gente não precisa dar no dia de amanhã. E também todo o cuidado e todo o zelo que nós temos para com o nosso meio ambiente, ele vai refletir tanto para a nossa existência atual, mas também para as existências do porvir. A gente não sabe quando a gente vai retornar, e da forma como estão indo as coisas nos dias de hoje, a gente não sabe que planeta a gente vai encontrar quando aqui novamente retornar. Então fica essa primeira lição. A segunda lição diz respeito ao conhecimento aprofundado do livre-arbítrio e suas consequências. E aí, quando a gente fala das consequências do livre-arbítrio, a gente está falando das consequências boas para nós, quanto das consequências que seriam penalizações para nós nesses aspectos. O livre-arbítrio nos dá o poder de decisão, de escolhermos aquilo que nós vamos agir, de escolhermos como a gente vai cuidar deste planeta que nós recebemos como usufrutuários, como a gente vai dar sequência ou como a gente vai aproveitar a oportunidade que nós temos a todo momento
de nos desenvolvermos intelectualmente e moralmente. Então a gente sabe que, a exemplo de todos os atos que nós temos para com os nossos irmãos, que nós temos para conosco, a gente vai acabar prestando contas, seja nesta vida, seja nas existências próximas. Nós precisamos prestar contas de tudo aquilo que a gente faz para o meio ambiente ou para com as relações com os nossos irmãos. Certamente alguns de nós têm uma responsabilidade maior com relação ao cuidado que nós devemos ter para com o meio ambiente. Eu tenho plena consciência que no exercício da minha profissão enquanto agrônomo eu tenho uma responsabilidade muito grande para com a questão ambiental. Porém, eu estendo aqui o convite e eu deixo esse compromisso para todos, porque quando nós falamos das 4 chagas, as grandes chagas que a humanidade hoje inflige no meio ambiente, ela diz respeito e pode contribuir para amenizar esse problema todos os irmãos que hoje estão aqui conectados comigo nesta live. O lixo é um tema, é um dever de cada um de nós. Todos nós, apesar de que o nosso sistema de separação de lixo hoje no Brasil ele é exitoso, digamos assim, ele ainda existe, todo esse processo de reciclagem, ele existe a custas de sacrifício de nossos irmãos, porque existem catadores, existem recicladores que estão colocando a sua saúde em risco para poder amenizar um problema que nós estamos criando. Então fica um compromisso para nós, seja através do uso racional de bens de consumo, quanto as tentativas de buscar formas mais adequadas de dar processo ou dar destino a esses rejeitos que nós acabamos produzindo nas nossas atividades diárias. A poluição dos ares, o nosso uso dos nossos, sobretudo o uso dos automóveis, são mecanismos que o desenvolvimento material da humanidade tem feito com que isso acabe hoje sendo uma grande chaga para a humanidade. Os processos industriais, os processos urbanos. O Brasil ainda é um país que realiza minimamente tratamento de esgotos. Então isso, a humanidade, a existência de cidades, as casas, nós estamos ainda gerando poluição nesse sentido, ainda que no dia a dia o nosso ato inconsequente de dar a descarga, se nós não estamos tratando esse esgoto, nós podemos dizer que isso é culpa do Estado, que é incompetente nesse aspecto para acelerar os processos de tratamento. Nós, ainda que não cabe a nós fazer esse tratamento, cabe a nós, na hora de exigir da nossa classe política, na hora da escolha dos nossos governantes, escolher aqueles que busquem propostas, ofereçam propostas como estas, que venham de encontro com uma demanda tão crítica do meio ambiente, e que não é só uma demanda do meio ambiente, é uma demanda da sociedade enquanto coletivo, enquanto indivíduo. As degradações, a degradação do meio ambiente, seja por desmatamento, seja por depauperação da fertilidade, da qualidade física de solos, o uso de recursos naturais não renováveis, quando nós fazemos uso excessivo de plásticos, derivados de petróleo, sejam combustíveis, sejam todos as infinidades de constituintes da nossa vida diária que são derivados deste produto que a nossa humanidade e a história um dia irá contar,
que a nossa geração, inclusa dentro de um período curto, considerando toda a história da humanidade num curto período de existência, ela foi capaz de dizimar um recurso, os recursos que levaram bilhões de anos para se formar, como o petróleo, o carvão natural, o gás natural. Em poucos anos nós usamos tudo isso. Além de nós deixarmos todas as consequências dos aspectos de poluição, nós não deixaremos esses recursos para que as gerações futuras possam também explorar. Então, quando nós olhamos sobre esta ótica, fica claro que nós estamos ainda agindo sobre processos bastante egoístas nesse sentido. Muito se ouve falar, e quando nós tentamos buscar aqui entender o que a humanidade pode fazer para melhorar o uso dos recursos naturais ou do meio ambiente, nós temos já algumas respostas que muitas vezes elas elas vão de encontro com propostas econômicas e tudo mais. Mas o que nos chama a atenção é que este tipo de preocupação, a preocupação com o meio ambiente, ela é muito recente. Tanto é que o conceito de ecologia, ele tem pouco mais de um século. Esta palavra ela foi cunhada por um biólogo alemão, Ernst Haeckel, no século XIX, por volta de 1860, criou-se o conceito de ecologia, para tentar entender como sejam as espécies animais, as espécies vegetais, acabam interagindo entre si e com o meio ambiente, porque já desde aquele período lá já se observava a necessidade de tal coisa. Chama atenção também que esta preocupação ela se inicia contemporânea ao processo de codificação da doutrina espírita. Então, ainda que nós pensamos que talvez nós temos uma jornada muito longa ainda nesse sentido, da compreensão da ecologia, da preservação do meio ambiente, muito progresso a gente já tem feito, porque nós somos as primeiras gerações, apesar de sermos aquelas que com maior intensidade nós estamos degradando o nosso ambiente, somos também as primeiras gerações que acabamos nos preocupando com isso. E certamente nós conseguiremos maiores resultados à medida que tanto nós evoluirmos intelectualmente, em que à medida que nós desenvolvemos intelectualmente, nós geramos processos que proporcionem bem-estar à humanidade a custas menores ao meio ambiente, e também à medida que nos desenvolvemos os nossos aspectos morais, nós vamos ter a certeza e a compreensão de que esse tipo de necessidade, esse tipo de entendimento, ele é indispensável para a nossa existência. Quando nós queremos abordar a temática de ecologia, de meio ambiente, na sociedade, para os nossos irmãos, dentro da nossa família, nós fizemos por muito tempo a seguinte pergunta, e eu cresci observando a seguinte propaganda, que éramos questionados da seguinte forma, de que mundo nós queríamos deixar para os nossos filhos. E essa pergunta é uma pergunta bastante tocante, porque a relação pai-filho, filho-pai é uma relação muito estreita, e é uma das maiores manifestações, certamente, a
maior manifestação de amor que nós temos dentro da sociedade e dentro da humanidade, mas por si só este raciocínio parece ter sido insuficiente para nós darmos um melhor cuidado ao nosso ambiente. Hoje, quando nós sabemos da existência da vida futura, nós podemos fazer uma nova pergunta: que mundo nós queremos encontrar amanhã? Então, certamente o que nós fizermos hoje aqui nesse planeta, ele gera consequências, e quando nós voltarmos, nós encontraremos algo muito parecido com aquilo que nós acabamos deixando. Nós temos mais um questionamento a nos fazer. E talvez a evolução maior desses questionamentos seria um exercício que nós pudéssemos fazer, tentando entender que talvez nós não devemos olhar que planeta nós queremos deixar para os nossos filhos, deixar para os nossos netos, deixar para nós mesmos, quando nós aqui retornarmos, mas nós pensarmos, seja nessa existência, que ser humano, eu, você, que sociedade nós queremos para este planeta que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esse é o primeiro exercício que nós devemos fazer. Ao invés de nós olharmos para o nosso irmão e tentarmos encontrar nele algumas falhas que estejam hoje prejudicando esta vida coletiva e a vida e a relação homem-meio ambiente, primeiro vamos fazer o nosso exercício de identificarmos dentro da nossa existência, dos nossos hábitos, o que nós podemos modificar nas nossas ações para proporcionar uma vida mais pacífica para com o meio ambiente. Quando nós formos a quem já para mim, quando chegar a minha vez, como eu irei educar meus filhos, os meus netos, e que filhos, que netos eu deixarei para este planeta? Qual é a consciência ambiental? Qual é a consciência de desenvolvimento intelectual? Qual é a consciência de desenvolvimento moral que nós iremos deixar para as gerações futuras? Então fica sempre o chamado para nós, nessa questão do meio ambiente, das oportunidades que nos aparecem todos os dias de nos desenvolvermos intelectualmente e moralmente, e nas relações de família e nas relações coletivas de sociedade, quais são sobretudo através dos exemplos, quais são as sementes de desenvolvimento intelectual e moral que nós vamos deixar para as gerações futuras, que nós vamos deixar para os nossos irmãos, para que logo ali na frente esse planeta possa viver dias melhores seja com relação às questões ambientais, e que a própria humanidade possa se desenvolver cada vez mais e que possa oferecer uma infraestrutura para uma vida mais feliz para os humanos que aqui vivem, seja pela infraestrutura ou seja pelas relações que serão aprimoradas e estabelecidas entre os irmãos. Então, meus irmãos, reforço, para encerrar aqui, reforço o nosso compromisso com a autorreflexão sobre todos esses temas que foram abordados aqui na noite de hoje, e desejo a todos vocês uma boa noite, e convido todos a fecharem os olhos, se conectando com a espiritualidade superior, recebendo os influxos de amor, de amparo e de carinho que o nosso Mestre Jesus nos envia, que possamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta morada tão maravilhosa,
que nos proporciona todos os recursos para que possamos evoluir enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto coletivos, que possamos agradecer as maravilhas desta natureza perfeita que nós temos neste planeta, que possamos compreender e saber entender e decifrar os ensinamentos divinos presentes no meio ambiente, na ecologia, na natureza desse planeta, e rogamos sobretudo a Deus que conforte a humanidade para que possamos compreender as lições que esta pandemia tem para nos deixar e que, na certeza, na fé indestrutível, na fé infinita, que isso tudo vai passar, que nós possamos sair indivíduos e coletividade melhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos, abraços fraternos.